Oiê, seja bem-vinda ao meu canal. Esse, obviamente, é o primeiro vídeo e nada melhor do que começar me apresentando pra gente se conhecer melhor e estruturar nossa relação. Meu nome é Letícia Porto Naves. Confesso que era Letícia Porto Xavier há alguns meses atrás, mas eu casei no começo do ano e eu troquei. Tá aí uma curiosidade, troquei meu último nome e eu confundo toda vez que eu preciso falar o meu nome completo, porque eu ainda não alterei as documentações que precisam ser alteradas. Mas eu tenho 28 anos, eu ia falar 27, mas eu fiz 28 anos faz pouco tempo. Eu sou terapeuta integrativa, eu sou terapeuta reikiana, mentora e educadora. E a minha história, isso não é quem eu sou, é o que eu faço. Então, quando alguém te perguntar assim, quem você é? Não responda com, eu sou técnico de informática, eu sou advogada, eu sou arquiteta. Isso não é quem você é, isso é o que você faz. Então a gente já começa com uma liçãozinha aqui. Mas quem é a Letícia? A Letícia nasceu em 1996. Fui criada maior parte do tempo com as minhas avós. E todo o canal aqui, pra gente já estruturar isso, eu quero que ele seja bem próximo, sabe? Que a gente tenha uma relação como se a gente estivesse fazendo uma chamada de vídeo. Porque a gente já vê tanto conteúdo aí certinho, bababá, um monte de coisa, e o meu intuito aqui é que seja natural. Que seja uma chamada de vídeo que nós estamos fazendo aqui juntas. Então eu já interrompi a programação para já trazer essa observação. Porque eu acho que a gente já tem muitos conteúdos, né, aí bem travadinho, e a minha ideia aqui é que sejamos próximas, é que tenhamos uma relação muito próxima. Então vamos lá, sempre fui criada a maior parte do tempo com a minha avó e com a minha bisa. Sempre fui criada com coisas naturais, né? A gente quase não tomava medicamentos, a gente sempre optava mais por... Eu lembro que eu tomava muito chá de alho, eu lembro que tudo era chá de romã, era chá de várias coisas e, obviamente, em último caso, quando necessário, a gente intervia com a medicina ocidental, né? E aí... estudei, passei, concluí todo o ensino médio e aí chegou a época da faculdade. E aí? O que eu queria fazer? Não sei. Eu não sabia o que eu queria estudar, eu não sabia o que eu queria fazer e eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, né? Então eu comecei a ter minha independência e meu dinheiro muito nova. E aí, na hora que acabou a escola, chegou aquela fase de faculdade. O que você quer? Eu não fazia ideia. Eu não tinha a mínima noção. Com 17 anos, eu lembro que eu saí do ensino médio, eu tinha 17 anos. Com 17 anos, como que eu ia escolher o que eu ia fazer pro resto da minha vida? E aí, eu não tinha... Eu sempre fui criada em uma família com uma base estrutural sólida, né? Não tenho uma história assim pra contar, sempre foi tudo muito bem. Só que não tinha aquela... Eu não era inserida em situações que me estimulava a fazer uma faculdade, a estudar. Eu sempre fui muito estimulada a ter seu próprio dinheiro, ter sua independência, comprar suas coisas, então eu sempre fui muito estimulada a isso. Só que aí ficava naquela coisa, né? É faculdade, só que não tinha nenhum curso que eu falava, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não tinha. E aí eu fui deixando a vida me levar. Tava no mercado de trabalho, sempre trabalhei no mercado financeiro, sempre fui muito madura desde muito nova, tanto as minhas avós quanto a minha mãe. Eu fui criada há muito tempo com a minha avó, porque minha mãe também engravidou muito cedo, ela engravidou muito nova, então tava todo mundo junto ali. E aí, eu viajava sozinha, eu ia pro meu trabalho de ônibus sozinha, eu voltava do meu trabalho de ônibus sozinha também, sempre fui muito independente, sempre fui muito estimulada a ser independente. Tanto minha mãe quanto minhas avós sempre me deram liberdade para fazer as coisas que eu queria com consciência. E aí sempre fui crescendo, né? Não de altura, porque eu tenho 1,61, então não cresci muito nessa parte, mas fui crescendo nas situações da vida. E aí até que... desde o meu primeiro trabalho, eu lembro que eu trabalhei como recepcionista em uma escola de cursos profissionalizantes. Então, eu já tinha um pouquinho de noção do que o mercado de trabalho gostava, eu já tinha um pouco de informação ali sobre lideranças e afins. Então, eu sempre gostei de trabalhar com vendas, sempre gostei de me comunicar, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Isso é uma coisa que
eu tenho e que eu gosto muito. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre entrei e saí de qualquer lugar e eu sempre gostei de ajudar e falar muito com as pessoas. Mas até então eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida. Aí beleza, pausa pro café, porque isso é uma curiosidade. Eu amo café. Com leite sem lactose, então, adoro. Aí, deixa eu recuperar a linha do tempo. Aí eu sempre trabalhei no mercado financeiro, aí depois desse meu primeiro trabalho como recepcionista, né? Eu fiz 18 anos, aí eu fui para um trabalho que já não era mais um estagiário, já era um trabalho mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com consórcio, com vendas de consórcio. Pouco tempo depois, eu já virei líder de equipe daquela empresa que eu estava. Então eu sempre gostei de liderar, de ensinar, de ajudar. Ensinar com certeza é um dos meus propósitos natos, eu amo ensinar. E aí eu comecei a ser líder naquela empresa, só que eu sempre comecei a reparar que assim, eu tava gostando daquilo, só que não era tipo, uau, o que eu gostava de fazer. E eu percebia que eu gostava muito mais de ajudar os meus consultores. Eu me importava muito mais em saber como estavam a saúde mental e emocional deles e física do que com o resultado. E pasmem, quando eu me importava mais com a pessoa em si do que com o resultado dela era uma consequência. Passou um tempo, eu fui para outro trabalho que a gente representava diretamente o Banco Itaú. Comecei como vendedora, depois fui para monitora, depois subi novamente para líder de equipe nessa empresa que a gente representava o Banco Itaú na área de consórcio. E aí, como líder lá, a gente tinha metas muito altas, sempre trabalhei muito sob pressão, a gente tinha metas muito altas e eu cuidava de uma equipe de consultores. A mesma coisa. Eu me importava muito mais com a pessoa particular do que com o resultado dela. E pasmem, quando eu focava na pessoa como ser único, o resultado dela era uma consequência. Eu moro em uma avenida, então vocês vão começar a se acostumar com essa barulheira aqui. E aí, beleza. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu fiz a minha primeira sessão de terapia. E nessa época aí eu também fazia sessão de psicoterapia com psicólogo e eu também fazia eu fiz minha primeira sessão de reiki. Não era em si reiki na época, mas era um montão de coisas que trabalhava a nossa energia dentro daquela terapia. Então eu tive o primeiro contato e me apaixonei, mas nunca, em hipótese alguma na minha vida, passava na minha cabeça que eu iria trabalhar com aquilo. Até então eu estava focado em faculdade, um curso que tenha numa faculdade e que eu goste. E terapias integrativas, a gente não tinha um curso de nível de faculdade. Existiam cursos técnicos, mas não existia um curso de nível de faculdade. E aí, fui crescendo nesse trabalho, fui escalando nesse trabalho, fui aprendendo a liderar cada vez mais equipe, fui liderando equipes e fui cuidando muito mais de consultores do que do número deles, e as minhas metas sempre eram batidas. Inclusive até no meu Instagram antigo, eu tenho a primeira meta que eu bati com a equipe, tenho a segunda meta que eu bati com a equipe, mas eu sempre foquei no lado pessoal da pessoa. E aí, eu sempre fui criada na parte natural, da medicina natural, sempre fui criada mais nesse meio, sempre gostei de fazer terapia e eu tinha aquele chamado de ajudar as amigas, sabe aquela pessoa que todo mundo procura pra conversar, que todo mundo pede conselho, que todo mundo fala, caraca, como você é madura, que todo mundo vem desabafar, a pessoa te viu a primeira vez na vida, ela já conta a linha do tempo da história da vida dela inteira. Eu era essa pessoa que escutava a pessoa que estava precisando de ajuda. Sempre fui, mas ainda assim não tinha aberto meus olhos pra isso, porque até então, eu não tinha pensado isso na época, acabei de pensar agora, não teria uma curso de faculdade que me ensinasse a ser terapeuta integrativa. Existiam cursos técnicos, né? Mas enfim. Aí, mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu fiz um curso de Reiki. E tem níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, até o mestrado. Alguns níveis até o mestrado. Aí eu fiz um curso de Reiki, amei. Mas o nível que eu fiz, ele era um nível só pra você fazer em você mesma. Aí eu fui, fiz o primeiro nível, beleza, gostei, continuei trabalhando lá onde eu tava trabalhando, só fiz um curso por curiosidade. Depois eu fui, fiz outra formação do próximo nível, gostei também, mas só por curiosidade. Até que eu fiz a primeira formação, que é o nível mestrado. Aí eu amei, mas continuei trabalhando. E aí eu pensei, no meio lá do meu trabalho, eu falei assim, cara, eu tô trilhando uma jornada que não é minha.
A história da Letícia, a Letícia quer ajudar pessoas, mas a Letícia não quer ser uma psicoterapeuta. Nada contra, eu tenho uma psicoterapeuta e uma terapeuta integrativa. Não é uma coisa que eu quero atuar, não faz parte da minha história. Eu quero atuar com coisas com holístico. O que é o holístico? O holístico é o todo, é a pessoa que cuida do corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual. Eu queria ser essa pessoa. Essa era a minha história. E isso era o meu coração vibrava. Só que eu já morava sozinha, né? Eu moro sozinha desde os 21 anos. E aí eu pensava, poxa, eu tenho que pensar muito bem antes de fazer uma transição de carreira. Porque querendo ou não, eu ganhava bem, mas eu tinha meu apartamento, conta de água, luz, todas aquelas contas que a gente tem na nossa vida normal. E aí eu falei assim, vou fazer outro curso. Fiz outro mestrado em Reiki. Interrompendo a programação aqui porque eu esqueci de acrescentar que eu sempre estudei muito, eu sempre li muito, eu sempre fiz muito cursos, eu sempre pratiquei muito autoconhecimento. Quem me acompanha na rede vizinha sabe disso, porque com certeza isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Isso vai ficar para outro vídeo, mas só para estruturar e acrescentar a parte de quem sou eu e da minha história. Então eu sempre fiz terapia, sempre estudei muito, sempre estruturei muito. Inclusive, eu acho, ainda tô terminando de rever, que eu falei que eu fiz 3 cursos de mestrado, mas na verdade eu fiz 5 mestrados e eu sempre estudo. Retomando, falei, caraca, eu quero muito isso, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Em paralelo, eu também tinha as minhas terapeutas, como eu sempre tive. Eu comecei a conversar. Acho que eu quero fazer uma transição de carreira. Só que até então, ninguém do meu ciclo de amizade tinha trilhado uma transição de carreira ou até mesmo trabalhava com algo parecido com o que eu queria trabalhar. Eu queria ser terapeuta holística. E aí eu fui, me programei, sentei, isso até é uma pauta que a gente pode fazer no próximo vídeo. Fiz toda a minha programação, fiz minha transição de carreira. Fiz minha transição de carreira para trabalhar como terapeuta integrativa, isso já fazem 2 anos e meio, vai fazer quase 3 anos que eu faço o que eu amo, que eu vivo do que eu amo e que esse chamado de espalhar amor, essa mensagem para mais e mais pessoas, que me fez estar aqui e agora. Para que a minha mensagem chegue para mais e mais pessoas, para que minha ajuda chegue para mais e mais pessoas, para que eu possa acessar mais e mais pessoas, porque hoje meu método de atendimento é com atendimentos individuais. E atendimentos individuais eu fico limitada, eu não consigo ajudar o tanto de mulheres que eu tenho o sonho que vibra dentro de mim para fazer. E aí, essa é uma das ferramentas e uma das formas que eu encontrei de ajudar mais e mais pessoas. E por isso que eu tô aqui e agora. Essa foi uma história minha. Resumidamente, vai ter várias pautas para vários vídeos. Tem várias áreas da minha vida que eu queria contar aqui para vocês, mas eu resumi mais essa parte da minha história, da minha criação, da minha vida e do meu trajeto profissional para estar aqui, para vocês terem um embasamento do porquê eu criei esse canal e o que eu venho trazer nesse canal. O que a Letícia vem trazer neste canal? Eu venho trazer autoconhecimento, eu venho trazer conselhos, eu venho trazer indicações, eu venho trazer dicas, eu venho trazer conteúdos de terapia, eu venho falar sobre relacionamento, eu venho falar sobre amor próprio, eu venho falar sobre insegurança, autoconfiança, sonhos, mentalidade, energia, alinhamento energético, hábitos saudáveis, práticas, tudo aquilo que tu precisa para viver uma vida feliz, para se encontrar, para se reconectar. A gente tem muitas pessoas desconectadas de si mesma, muitas, e esse é o meu propósito, é para isso que eu vim. Então eu me comprometo com você aqui e agora, que se você pegar na minha mão, a gente vai criar e vai trilhar, um trajeto juntas, e eu te prometo que eu estou muito comprometida a agregar na sua jornada, na sua história e na sua vida. Essa é uma breve história da minha vida, uma breve, vai ter muitos outros. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se identificado e eu te espero no próximo vídeo. Beijo!